Que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Já estamos chegando para a lição 12, só falta mais uma para nós terminarmos a lição desse trimestre. E a lição de hoje é esta: Deus é a única solução para a cura da sociedade. Quem escreveu foi o pastor Hamilton Ribeiro Vargas, que era pastor lá na primeira igreja batista de São João do Meriti, no estado do Rio, junto com Pavuna, que é de Rio de Janeiro, apenas passar por cima de um valão. E ele foi escolhido para ser o diretor executivo da Convenção Batista Fluminense nestes últimos anos. E ele traz para nós uma dissertação desta lição: Deus é a única solução para a cura da sociedade. E ele dá toda a explicação em 2 Reis 2, 19, 22, que fala sobre a busca da orientação de Deus. Principalmente o verso 19, que fala que quando o povo procurou Eliseu, o povo de Jericó procurou Eliseu, abrindo o coração e falando de seus problemas. Eles sabiam que ele era o homem de Deus e que ir ao seu encontro era caminhar na direção de Deus. A única e verdadeira solução e esperança para o mundo, para o Brasil, para o nosso estado, para a nossa cidade, para a nossa rua e para cada um de nós. Eles buscaram a pessoa certa, Eliseu, cujo nome em hebraico significa Deus é salvação. Quando buscaram a Eliseu, era como pessoas caminhando na direção da salvação de Deus. Eliseu foi o profeta de Israel no século IX a.C., tendo um ministério muito amplo, passando por vários reis. Foi o sucessor de Elias, aquele que, quando Elias foi assunto aos céus na carruagem de fogo, primeiro ungiu ele como seu sucessor. E a capa de Elias ele pediu para que Elias deixasse para ele. Meus irmãos, isso um homem de Deus. Hoje, na nossa situação como brasileiros, como munícipes aqui de Valparaíso, ou se nós fôssemos até estrangeiros, mas aqui no Brasil, nós, homens de Deus, homens e mulheres de Deus, estão para fazer a diferença. A cura desta sociedade só poderá ser feita através de Deus. E Jesus, durante o tempo que esteve aqui, ele disse que nós seríamos sal da terra e luz do mundo. E por falar em sal, nós, ao lermos a história de Eliseu, aqui, a história contada, mostra que ele veio num determinado momento, a água estava salgada, salobra ou impura. Toda pessoa que bebia daquela água tinha problemas, inclusive as mulheres, elas tinham problemas, elas não vingavam a sua prole. Então vamos ver aqui o que diz o texto. Aqueles homens nos ensinam outra importante lição: não agiram sozinhos. Quando nos unimos, somos mais fortes e muito melhores. O problema principal era fonte de morte de águas más. Não tinha uma solução aparente e não havia solução humana, mas nada que a fonte de vida
não pudesse resolver. A fonte de vida é o nosso próprio Deus. Embora não tivesse entre eles a resposta diante do profeta, o homem de Deus, aprenderam que não existem problemas que não tenham solução ou que não possam ser administrados, pois a palavra impossível não faz parte do dicionário de Deus. Como Jesus nos ensinou, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis, conforme registrado em Marcos 10, 27, parte B. Quando estamos com problemas aparentemente ou realmente impossíveis para nós, precisamos nos unir aos nossos irmãos em oração e buscar a ajuda de Deus, pois só Ele pode quebrar a lei da natureza, fazer milagres. Milagre não é jeitinho, é a quebra das leis da natureza. E nos dá a capacidade ou nos ajudar a passar pelas tempestades da vida, reencontrando a esperança em Deus, redescobrindo a mesma convicção e fonte de ânimo de Neemias, com quem aprendemos que a alegria do Senhor sempre foi, é e continuará sendo a nossa força. Neemias 8:10. Eles já sabiam uma coisa extraordinariamente importante, sabiam a origem dos problemas, embora não pudessem por si resolvê-los, o que prejudicava a todos os moradores da cidade. Eles tinham uma cidade com alguns pontos fortes. A cidade está bem localizada. Era uma cidade fortificada, com muralhas que, até a conquista de Josué, era considerada a cidade mais protegida da época. Com muita tradição histórica, considerada até hoje a cidade mais antiga do mundo. Nos registros que nós encontramos na história, essa é a cidade mais antiga do mundo, que é a cidade de Jericó. Mas acontece que ali tinha o problema de saúde, conforme eu falei há poucos instantes. Os problemas da cidade são declarados em nosso texto básico da seguinte forma: mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Verso 19b. Abortos espontâneos, enfermidades e mortes eram atribuídas à água. Do mesmo modo que hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, a cólera mata todos os anos. Vejam bem, hein? Isso, aqueles que vivem fazendo apontamentos, ele diz que todos os anos 95 mil pessoas, por causa desta doença, que também é transmitida pela água ou por alimentos contaminados, especialmente nos países subdesenvolvidos, pela precariedade dos sistemas de saneamento. Até as plantações sofriam, pois, como o texto diz, a terra é improdutiva. O historiador Joséfo, citado por Chaplin em o Antigo Testamento interpretado, versículo por versículo, ele afirma que tudo ali era infrutífero. As mulheres, os animais e as árvores. Tudo entrava em contato com aquelas águas, sofriam com aquela experiência. Meus irmãos, isso é o que nós vemos hoje na nossa sociedade. O que é que a nossa sociedade produz hoje? Só destruição. Ninguém se incomodando com a limpeza da rua, da sua casa, pega-se lixo e joga no meio da rua. É gente entupindo os bueiros do saneamento que a prefeitura fez, e quando vem a chuva é aquela enxurrada, enche, alaga a casa, traz a doença para dentro de casa. E isso aí é produção de quê? Desta sociedade humana, que só vive para si, não importa os outros, e acaba que isso vem contra si também. Não há solução. Por quê?
Porque as pessoas não têm amor. Só quem tem amor e expressa amor é quem tem a presença de Deus na sua vida através do Espírito Santo. Vamos mais à frente, eu estou lendo muito porque é muito bem explicada essa lição. As fontes de morte atuais precisam ser curadas na origem, na fonte de vida que é Jesus, que quando glorificado e mediante o Espírito Santo prometido falou do que iria acontecer com todos os que crescem. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão em seu ventre. João 7,38. O que é que Jesus quis dizer aí? Dentro de nós vamos fazer aquilo que ele veio para fazer. Nós vamos transmitir vida para outras pessoas. Vida, muitas vezes, nós pensamos que é apenas o respirar, o andar, o estar sentindo bem. Não, meus irmãos, vida é algo que é transformação. E nós, como sal da terra, nós somos agentes transformadores. E como luz também. Vamos para o segundo ponto. Resolva os problemas na origem. Eliseu adotou uma estratégia de sabedoria. Foi a fonte originária da epidemia. Às vezes não conseguimos resolver as dificuldades porque atacamos os efeitos e não a raiz do problema. Já vivi essa experiência, pois quando era adolescente cultivava hortaliças em casa. Havia um capim chamado tiririca. Se você arrancar esse capim na superfície, dias depois, ele ressurge com mais vigor, pois tem uma espécie de batatas em suas raízes, onde guarda os nutrientes. Ou seja, ele se alimenta dele próprio ali. E é a sociedade de hoje. Se alimenta só de bagunça. A gente abre uma televisão, meus irmãos, em 1 milhão de informações informa-se algo bom que alguém fez. Do contrário, é só alegria, é orgia, ou coisa bonitinha, e todo mundo é um se arrumando daqui e dali, com isso, com aquilo, para apresentar coisas boas. E para que cada um vá interpretando e vá vivendo daquela imundícia. Porque a elegância é uma coisa. Agora você tentar fazer do seu corpo algo que seja a expansão e a expressão e a encarnação satânica do desejo de satisfação pessoal simplesmente e de autovisual, nós temos que pensar nisso aqui, que acabamos de ler. Se quiser eliminá-lo, tem que cavar e arrancar nas raízes. Problemas precisam ser solucionados na origem. Nosso texto básico ensina que Eliseu agiu assim. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. A sabedoria de Eliseu é um exemplo sobre como resolver o problema na origem. Ao usar sal, ele sabia que não havia nenhum poder especial nele, mas apenas recorreu ao conhecimento do seu valor medicinal e simbólico. Jesus usou o sal como figura de linguagem de que nós damos sabor à vida. Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? A igreja tem que pensar isso. Mateus 5:13a. A igreja tem que pensar nisso. Se ela começa a fazer do culto um show para agradar pessoas que vão ali, não. As pessoas que vão ao templo para cultuar, eles não têm que se agradar, nem agradar aos outros. E a gente vê hoje nas igrejas, um momento antes do... Olha só, a pregação, quando se dá a palavra ao pregador, é 15 minutos.
mais 40 minutos, 1 hora é gasto com alguma coisa fantasiosa para agradar os olhos das pessoas que vão lá. Meus irmãos, ali nós vamos para cultuar a Deus quando vamos com sinceridade. Se não, estamos apenas lá. Queremos achar o culto ótimo. Mas o culto hoje foi uma bênção. Foi muito bom, foi extraordinário o culto. Você não tem direito de sequer falar sobre culto. O único assistente do culto é Deus. E nós devemos entregar a nossa gratidão como culto e louvor a Ele. E Ele é que tem que ver se aquilo é sincero e Ele é que vai se agradar. Agora, se você vai também apenas para se apresentar, só faz alguma coisa na igreja se for convidado para estar lá na frente para cantar, e tem que ser na hora do louvor. Eu não sei se aquilo é louvor. Cada um vai dar conta de si, mas o louvor a Deus não é cantar. Cantar é cantar. Louvar é expressar, que pode ser pelo cântico, por uma poesia ou por uma palavra, a gratidão a Deus pelo que Ele é. Vamos mais à frente, porque nós estamos dentro de um tempo que a gente tem que estar atento às coisas que acontecem no nosso meio mesmo, porque é a igreja se deixar de ser sal, o povo sentir sabor na igreja, como foi nos primeiros dias. O povo se agradou da igreja, da comunhão da igreja, no partir do pão, no cada um ajudar ao outro, e que eles não tinham lá fora. Eles se agradaram e eles iam para a igreja, e Deus acrescentava àquela igreja muitos membros. Hoje as igrejas vivem quase que paradas. Temos algumas que crescem porque fazem um trabalho nesse sentido, de mostrar que é sal e luz. Há fontes de morte hoje e precisam ser curadas por nossa instrumentalidade nas mãos do Todo-Poderoso. Porque veja bem, o Eliseu, ao jogar o sal, ele sabia que sal tem um poder medicinal, mas não que era para curar uma epidemia. Mas acontece que ele jogou o sal. Ou jogar ao sal, ele jogou confiado no Senhor, que o Senhor então faria o que era preciso e devido, que era o milagre. E Deus fez o milagre. Todos os níveis de atuação, influência ou poder humano subservientes ao maligno são reais fontes de morte. Eliseu viu não apenas o problema, mas foi parte da solução na origem, mostrando que as cidades podem ser transformadas pelo milagre do Senhor. Não foi simplesmente o jogar sal ali. Aquele problema do sal grosso, que tem gente que não sei o que usar o sal grosso, e o sal grosso é a melhor coisa que tem para botar justamente nos cantinhos da porta. Sabe por quê? Porque o sal limpa, ele limpa o ar. O ar com impureza, ele tira as impurezas. Mas não é para botar lá por ser milagroso, porque isso aí já não é mais o problema do sal. É um problema de você estar perdendo a sua identidade e a sua intimidade com Deus e acreditando num punhado de sal. Sal foi criado por Deus para fazer o que Deus quiser, tá bom? E você foi aceito por Jesus. Ninguém aceita Jesus. Jesus é que veio dar a sua vida aceitando a mim e a você como somos, para realizar a obra de salvação que ele veio trazer ao mundo. O terceiro ponto, que já é a finalização: confie no poder da palavra, os versos 21b e 22. Assim diz o Senhor: sararei estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade.
Isso foi o verso 21b. Conforme a palavra de Eliseu tinha falado, aconteceu, pois ele falou em nome de Deus, destacando: assim diz o Senhor. Quando Deus fala, sua palavra se cumpre. É o que aprendemos pela palavra de Deus. Nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E nós vemos que isso é a verdade nua e crua, meus irmãos. Agora, nós temos que nos lembrar que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença. A luz para iluminar o caminho. E o sal para dar sabor e curar doenças. Vamos rapidamente aqui. O sal só funcionou e deu resultado pelo poder da palavra de Deus. Não foi o efeito do sal, mas o poder da eterna palavra de Deus. Sal significa a presença de Deus através de mim e de você. A nossa coerência de vida fará toda a diferença neste mundo em que vivemos. Como somos identificados? A identidade primária do cristão é o amor de Deus e ao próximo, testemunho, amor a Deus, amor à palavra de Deus e presença de Deus que gerará e transformará vidas. Por que você não está com emprego, está passando necessidade, mas você tem alegria, você não tem desespero? Alguém pode vir perguntar para você. É Deus te dando a oportunidade para dizer assim, é porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós estamos aqui neste mundo para passar qualquer necessidade, contanto que a salvação seja anunciada. E às vezes, para ser anunciada, é necessário que um de nós ou vários de nós venha passar necessidade. Para que alguém veja que, olha, mesmo sem ter, é alegre, tem prazer na vida. Nós, igreja verdadeira, gente como você e eu, como sal, transformaremos a cidade, as comunidades e as pessoas. O texto básico declara, no sentido histórico, que as águas ficaram saudáveis até o dia de hoje. A cidade e as pessoas sabiam que Deus fez o milagre e até hoje a fonte de Eliseu abastece a cidade com água limpa, sendo também um lugar de turismo. Hoje, quando se vai lá, a fonte de Josué está lá para mostrar que Deus é Deus sobre todas as coisas. A esperança. Precisamos ser agentes transformadores, começando a partir de nós mesmos, pois temos uma missão a cumprir. As melhores oportunidades estão perto de nós, como essa fonte estava perto da escola de profetas, como Eliseu. Temos pratos novos e limpos, purificados pelo sangue de Jesus, fomos limpos. Precisamos ser usados como instrumento nas mãos de Deus. Não é porque eu fui purificado por Deus, eu sou purificado. Você se vire. Tome banho lá, como Natan. Beba da água que Eliseu colocou o sal. Todos nós estamos cercados por fontes de morte, dor, angústia e agonia, mas Deus deseja o melhor para a cidade e para as pessoas. Precisamos orar e pedir ajuda no objetivo de entender como chegar às pessoas, como cuidar delas, como melhorar a cidade e identificando as causas do sofrimento. Como transformar as fontes. Aliás, aqui uma pergunta. Identificando as causas de sofrimento e morte? Sim. Como transformar as fontes de morte ao nosso lado em lugar de vida e restauração?
O Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para isso. Isaías 61, de 1 a 3. Como cristãos, temos um grande desafio à nossa frente. Não podemos passar mais de 150 anos como discípulos de Jesus e não fazer a nossa parte, transformá-lo. Ou seja, esse Brasil. E ontem, dia 15, Dia Batista do Brasil. Dia do Brasil Batista. E uma live às 19 horas com o presidente da nossa convenção e um presidente de cada convenção ou de cada região do Brasil estavam falando sobre esses assuntos. A igreja não pode ficar marcando tempo, marcando passo. Nós temos que agir como sal e luz. Proclamemos a palavra com autoridade como Eliseu. Somos o sal da terra. Precisamos de redescobrir e praticar esta convicção. Você é crente? É um cristão? Tenha a convicção que Deus é que resolve os problemas da humanidade, a começar por mim e por você. Busquemos a orientação de Deus toda vez que formos fazer alguma coisa. Confiemos no poder da palavra de Deus. Ela funciona, pois ela é viva e eficaz. Meus irmãos, quando a gente pensa... Eu não quis comentar muito não, porque o pastor foi exemplar no que ele colocou aqui, desse exemplo de vida que nós temos que viver como instrumentos de Deus para a solução da cura da sociedade. Somos sal e luz. A luz para alumiar e mostrar onde está o problema. E o sal para curar, para dar gosto à vida. E uma vida pode ter muita luz, mas se ela não tiver sabor, não adianta. Mas ela com sabor e com luz, aí sim, aí vamos viver uma vida que satisfaz. E uma vida que transforma outras vidas. Há um termo que vem sendo usado pelas igrejas multiplicadoras, que é vida na vida. Outro, ser e fazer discípulos. Ou seja, ser amigo e fazer amigo de Jesus. Eu estou pronto para fazer isso. Você está pronto? Então vamos pegar esse chapéuzinho, colocar na nossa cabeça e mostrar lá. Ser e fazer amigos de Jesus. É a nossa missão aqui. Que Deus nos abençoe. E logo mais às 16 horas nós vamos ter a nossa live de oração e vamos tratar de explicar mais alguma coisa aí, tá ok? Que Deus abençoe. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai, crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre.